Boa noite, amigos. Obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui juntos mais uma vez, não é, Rodrigo? Mais um domingo. Mais um domingo. Bom, vamos começar. Já estamos. Tem muita coisa para falar hoje, porque a nossa convidada tem uma vida riquíssima. E nós estamos contentes de termos levantado essa questão de, por exemplo, trazer o Pascoal Carlos Magno para cá, com a sua linda história de cultural, artística, a criação do teatro estudante no Brasil e a Caravana da Cultura, a Barca da Cultura, a aldeia de Patido Alferes, uma coisa. Ele chegou a inaugurar a aldeia, Ele não que foi inaugurou, próximo do foi golpe, depois né? do golpe, Ah, Mas a aldeia, ele deixou cheio de dívida, de pagar, vender para casa, vender tudo para poder pagar dívidas de toda aquela obra imensa que foi a aldeia, que é a aldeia. E a aldeia hoje em dia está sob a administração da Funarte, né? uhum. Bom, mas ainda falamos do Pascoal, depois falamos da dona Conchita de Moraes, que foi uma atriz extraordinária, além de ter sido uma comediante brilhante e fazia drama, fazia comédia. E foi a mãe da Dulcina de Moraes, de outra atriz também, Edith. É uma família de artistas que eu não tive, aliás, na minha carreira. Eu fui a única, fui a primeira da nossa família, não tinha ninguém. Enfim, é sempre bom ter uma família ligada às artes. Então, depois trouxemos a Dulcina, que foi a primeira diretora, que com o Odilon, eles dois fundaram uma grande companhia de teatro, que durante a metade do século XX, uma das mais importantes companhias, que fizeram obras extraordinárias, trazendo autores estrangeiros para representar no Brasil, como Bernard Shaw, o Lorca, Danúzio, enfim. Lembra que no vídeo passado a gente falou que quase não tinha fotos desses trabalhos que ela... Exatamente. Então, eu achei O quê? algumas fotos. É mesmo? Lembra que teve em 2009, acho que foi, lá na Caixa Cultural, uma exposição do Sina? Maravilhosa. Então, eu achei Eternamente Dulcina, é, me chamava a eu achei exposição. o encarte, né, o programa Aham. da exposição, e ali tinha algumas fotos. Ah, é verdade. Olha, está me lembrando uma coisa fantástica. Realmente aquele encarte, aquele programa é maravilhoso. Inclusive tem fotos de roupas usadas por Lucila, É, maravilhosas, roupas de que época, estavam na que exposição, né? estavam na exposição. Foi uma coisa muito bonita. E tem uma foto lá, Você tirou. Que fotos que era? Do Cleópatra? Ah, conseguiu. César e Cleópatra, tinha da chuva, umas 3 de chuva, tinha Da Joana d'Arc também? Joana d'Arc, Do Bernard Shaw. é, Olha. Não assisti, mas diz que foi uma época fantástica, uma temporada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi uma coisa brilhante dela. Depois que eles vieram dos Estados Unidos, que eles foram fazer uma viagem aos Estados Unidos, o Odilon e a Dulcina, e a Dulcina veio realmente entusiasmada com o novo teatro que ela viu fora do Brasil. E foi aí que ela trouxe muitos as ideias, dessas ideias. E o Eternamente Dulcina foi o que você conseguiu, você encontrou nos meus é, guardados. justamente procurando um material para hoje, né, Maravilha. pro vídeo E eu de fico hoje. muito feliz que ultimamente tem se falado sobre essas pessoas, se falado sobre a Dulcina, se falado sobre o Pascoal. Já ouvi algumas pessoas que ficam muito contentes com isso. Aí é bom que o que teve essa história com ele, está trazendo isso, né? Começou com Aham, isso de lembrar dos colegas, principalmente dos mestres, né? aham. Dona Conchita, tudo. A Porque, Dulcina. Fala. porque quase não tinha isso, né? Nós somos um país De como pouca dizia o memória. Luiz Mendes, né? Lembra-se do falecido até a missa de sétimo dia, É verdade. né? E Dulcina, como se afastou do Rio de Janeiro em 72, ela voltou para cá só com uma peça no final do. Uma vez, uma peça que o Sérgio Viotti escreveu e a Bibi Ferreira dirigiu. Bom, vamos continuar com a Dulcina. A Uhum. Dulcina era muito espiritualizada e ela acreditava na morte, ela sabia que aqui era uma passagem da gente. E uma vez, eu conversando com ela, em Portugal,
Eu falei que eu tinha lido um livro chamado Dos Tempos do Himalaia, sobre a cultura indiana, né? Enfim. E aí eu estava muito entusiasmada com aquele livro, achava que aquele caminho era um caminho muito correto de se seguir, enfim. Aí ela me deu um livro para ler. Aí conversamos muito sobre espiritualismo. Eu tinha 17 anos, né? Aí ela me deu um livro para ler do Pietro Baldi, A Grande Síntese, que eu quase fiquei maluca, porque é dificílimo. É um livro espetacular. É um filósofo italiano que faz uma junção de ciência com filosofia, com espiritismo, espiritualidade. E eu me lembro que eu fiquei muito perdida, uma porção de fórmulas que tem no livro, fórmulas químicas, fórmulas matemáticas, e conversava com ela, consegui ler até o fim, entendi um milésimo do que foi dito aqui, eu preciso até reler esse livro. Bom, então Dulcina acreditava que a carreira do ator era uma forma de reviver vidas passadas. Ela contava isso, Muito a gente bonito tinha isso. essa possibilidade. E o ator tinha essa possibilidade de viver outras vidas, que as outras vidas que nós vivemos espiritualmente, a gente não lembrava. Mas o ator conseguia, através da sua arte, do seu mergulho dentro de si mesmo, conseguir viver vidas que Ser uma talvez outra pessoa, são uma outras outra pessoas, época. outra época. É uma coisa, um pensamento lindo que ela tinha É, sobre isso, muito né? bonito. Então ela fez coisas muito, muito importantes ligadas realmente a. Inclusive a ida para Brasília, da Dulcina, tinha muito dessa coisa do clima, do espírito, da Centro irradiador. irradiador. Ela falava que é o centro irradiador do Brasil. O que mais que eu tinha que falar? Eles compraram o teatro e ela sempre tinha aquela ideia de que tinha que ter uma escola de teatro. O teatro precisava formar pessoas eticamente, Exato. culturalmente. Então, o sonho dela era esse. E depois que a gente voltou em 52, voltamos de Portugal, ela continuou fazendo algumas coisas, tinham comprado já o teatro da década de 40, e, e ela, em 55, inaugura a Fundação Brasileira de Teatro, no quinto andar do edifício Regina, onde no térreo existiu o teatro que foi comprado, chamava-se Teatro Regina, quando eu estreiei, chamava Teatro Regina, em 51, né? E pouco depois passou a ser Teatro Dulcina, que o Odilon comprou, Odilon e Dulcina compraram o teatro, enfim. Então ela se dedicou inteiramente a isso e ficou abandonando mais ou menos a forma de atuar, atuava esporadicamente. Até que 66, eles estavam na fazenda, que eles tinham uma fazenda, onde ele era fazendeiro também, e, e ele teve um infarto fulminante e ela ficou sozinha a partir de 66. Em 70, fui convidada para fazer uma peça no Teatro Mesbla, chamada, uma peça da Agatha Christie, policial, muito engraçado, muito bom. E então tinha uma menina nessa peça, um personagem criança, uma criança de uns 9 anos, 8 anos, 9 anos, e uma criança. E difícil colocar uma criança em cena, era difícil com os de menores, tinha uma série de questões. Naquela época, estou falando de 70, 1970, nós estamos em 2020. Então, é, uma mocinha muito pequenininha, muito baixinha, que foi contratada para fazer a menina. E fizemos, a peça ainda muito bem, final de ano já, chegando, ela aí teve um problema de produção, o diretor, que era sócio, saiu, e houve um problema grave, a garota queria sair, queria ir embora, e foi embora, pediu que ia embora da semana que vem, e eu tinha comprado a peça, naquela confusão toda, eu digo, não, eu vou comprar esse espetáculo, que é muito bom, eu quero continuar com eles, éramos muitos, 8, 10 profissionais na peça. Naquele tempo se fazia teatro com muita gente. E aí tinha cenário, tinha tudo. E aí eu tenho uma filha chamada Márcia, que mora nos Estados Unidos. Outro dia o Wilton me perguntou sobre a minha filha. Eu digo, ela mora nos Estados Unidos e nunca mais veio ao Brasil, enfim, casou, mora lá, está feliz, graças a Deus, está tudo bem. Então a Márcia ia sempre para o teatro comigo, nas matinês. E ela ficava brincando, ela e o primo iam para lá, corriam, eles adoravam que da peça tinha uma porta secreta, enfim. Quando eu terminava o espetáculo, eles brincavam, enfim. E quando essa menina saiu,
o elenco assim, Tereza, eu desesperada, porque tinha que arranjar um personagem, uma menina para fazer o personagem. Aí ele me disse, Tereza, por que você não bota a Márcia? Eu, a Márcia? Deus, que é isso? Mas ela sabe a peça toda. Quando a gente está conversando com ela lá no camarim, ela sabe tudo, sabe que fulano não disse não sei o quê, que fulano pulou não sei o quê, que tinha, ela sabe tudo, ela toma conta de tudo lá na cocheia, no teatro. Eu digo, dos bastidores do teatro. Meu Deus, não é possível. Eu digo, oh, Marcinha, eu sei tudo sim, mamãe, eu sei tudo. Eu digo, meu Deus do céu. E aí chama o Mário. Mário, olha, a Márcia estão chamando, dizendo que a Márcia pode substituir. Eu digo, eu não sei, Márcia, eu não vou me meter, porque eu sou coruja mesmo. Eu digo, eu também não vou dizer se ela sabe ou não sabe. Eu chamei a Dulcina. Pelo amor de Deus, me ajuda. Vê se essa garota tem jeito, se ela sabe. Diz que o pessoal está dizendo que ela. Eu não vi porque eu estou em cena. Mas o pessoal que sai e entra em cena me disseram que ela sabe a peça. Aí chamei a Dulcina, pode deixar, saímos, deixamos a Dulcina com ela, apresentei, logicamente, aquela Dulcina, e a Dulcina foi fazer o teste com ela. E nós, Mário e eu, ficamos lá de fora, meu Deus do céu, mas que surpresa. Daqui a pouco veio a Dulcina, minha filha, pode, ela é uma atriz nata, ela pode fazer, ela nasceu para ser atriz, meu Deus do céu. Ela é a Pipa, chamava Pipa o personagem. E aí ela entrou, ganhou o contrato, teve o contrato, a Márcia, e aí a Dulcina foi a diretora da Márcia, e foi um sucesso. A Márcia fez um sucesso estrondoso, porque na realidade era uma criança de verdade, e era uma graça. E conhecia bem o texto. Ela sabia todos os personagens. Criança é assim. Então, tem essa história. E a partir daí, eu já tinha comprado a peça, a gente já tinha tido uma companhia em Brasília, o Teatro Permanente de Brasília, e aí eu fiz a minha companhia, eu e Mário, e eu estava muito entusiasmada, então começamos a procurar, Dulcina, eu, chamei a Daisy, e um dia chega o Sérgio Viotti com a peça que ele tinha visto em Paris, tinha feito a adaptação e traz Le Bonhomme, uma peça francesa que nós batizamos de O Vizinho em Nossas Vidas. E aí o Vizinho em Nossas Vidas foi feito e começamos a ensaiar. Eu entrei no concurso do Glaucio Gil, ganhei o teatro e a Dulcina foi dirigir o nosso primeiro espetáculo com Daisy Lúcia, minha queridíssima amiga, irmã. Éramos 4 personagens só na peça e foi um sucesso muito grande. Enfim, depois disso, Dulcina foi para Brasília, em 72, e com dois filhos, 2 crianças, Márcia pequena ainda, tinha 9 anos, exatamente 9 anos, e Lili está mais velhinha, todas as vezes estudando, eu trabalhando, enfim. Eu me afastei de Dulcina. Dulcina ficou em Brasília. Esse afastamento meu de Dulcina me apagou da vida de Dulcina. E todas as coisas que eu vejo escritas, tem na Nissete, tem Marília. Marília não trabalhou com a Dulcina, Marília era pequenininha. A Marília tinha 7 anos, se eu tinha 17, a Marília tinha 7. E a Dulcina em 51. Em 52, né? Em 52, nós voltamos de Portugal, pouco depois a Dulcina para em 55, enfim. E não sai o meu nome. Parece que nunca existi trabalhando com Dulcina. Nem em 71, que nós fizemos essa temporada, o próprio Sérgio Viotti, que escreve a biografia da Dulcina, não coloca meu nome no... Inclusive no programa dessa exposição, tá a foto que a tua companhia, né, tirou. Ah, a foto que o Sasso. Do Sasso. A foto que a Dulcina amava, uma carinha assim, que ela é maravilhosa a foto. Ela dizia, nunca mais vou tirar foto. Essa foto vai ser a minha pro resto da vida. Que era muito boa a foto, Fernando Sassou que fez a fotografia. E não bota, ali não tem. Nem a informação do que era, assim como tem das outras peças, né? Exatamente. Talvez por não estar caracterizada, enfim. Lá, se não me engano, não consta dessa... Não consta e fala que é dos anos 60. Pois é, então as coisas vão... Como da televisão também, eu trabalhei muito na Globo desde 64, 65, quando voltei da Europa, enfim. Tudo que eu fiz na Globo
todas as novelas que eu fiz, Rainha dos Ciganos, Rainha Louca, Sangue e Sangue. Areia, Última Valsa, todas as novelas que eu fiz, todas que eram da Glória Magadã, todas queimaram. Eu não tenho nada, eles não têm, não existe nada meu. Então, como quando eu cheguei assim, fulana fez não sei quando, Beltrano, eu digo, pô, eu trabalhei para o e não existo. De qualquer forma, existe na cabeça das pessoas e as fotografias que eu tenho. Bom, era isso que eu queria contar. É, são essas coisas que a gente não pode deixar de lembrar. É, tinha uma coisa que você ia me perguntar, Rodrigo. Você me perguntou uma vez se a Dulcina tinha parado de trabalhar. Assim, quando ela foi, se quando ela foi para Brasília, ela ficou só com a fundação ou se ela continuou fazendo peças lá também? Ela fez umas peças, se eu pesquisei porque eu não estava com ela. Ela fez umas peças com os alunos da fundação. Se não me engano, ela fez uma peça do Martins Pena, Judas em Sábado de Aleluia. Eu li alguma coisa sobre isso. E ela veio para o Rio de Janeiro depois de muitos anos e fez uma peça, uma adaptação, eu não lembro do nome da peça, mas que era uma peça do Sérgio Viotti, que ela fez várias peças do Sérgio Viotti, fez Vamos Brincar de Amor em Cabo Frio, ela fez no Teatro Dulcina, Tia Meme, ela fez no Teatro Dulcina, mesmo já estando com a Fundação Brasileira de Teatro. Mas ela ficou muito, muito afastada, quer dizer, infelizmente, quando você se afasta um pouco, as pessoas esquecem, porque entram outras pessoas para trabalhar. A vida continua, quer dizer, a fila caminha, a fila anda, né? E aí, quem está parado, as pessoas realmente. Então, por isso que esse resgate que a gente precisa fazer sempre é para lembrar. Porque a gente tem essa memória em relação aos nossos atores, à nossa história. Porque a gente não esquece o Fred Astaire, a gente não esquece o Huck Hudson, a gente não esquece a Elizabeth Taylor, a gente não esquece a Deborah Kerr, a gente não esquece a John Crawford, a gente não esquece dos atores estrangeiros. E a gente esquece do Dos Oscarito, nossos, né? a gente esquece do Anselmo Duarte, da Grande Eliana, Otelo, a Grande Atelo. Então é preciso que a gente todo dia fale, todo dia. Aliás, as tribos indígenas, algumas tribos fazem isso. Tem uma pessoa que fica contando a história da fila. Todo mundo está trabalhando, ele fica. Ele fica repetindo a história daquele povo. Então, a coisa tem que ser repetida, repetitiva mesmo. Então, o trabalho da Fundação Brasileira é uma coisa muito importante e por causa disso, por causa dessa parte da Dulcina em Brasília, eu não vou terminar hoje essa homenagem que nós estamos fazendo a essa grande atriz, essa pessoa extraordinária que foi a Dulcina de Moraes. Não dá tempo de falar sobre tudo. E é muito importante que eu fale, que a gente bata a tecla em cima da Fundação Brasileira de Teatro, do Teatro Dulcina e da importância disso. O que foi, o que a Dulcina fez para que existisse esse núcleo cultural, artístico, na capital da República. Brasília é a capital desse continente chamado Brasil. Então, isso não pode ser esquecido. Então, eu vou continuar a semana que vem, porque eu preciso falar mais sobre a parte de teatro. Eu já daqui do Rio, eu encerro hoje. Mas Dulcina vai continuar existindo para nós para o resto da vida. E na semana que vem vamos falar sobre a Fundação Brasileira de Teatro e sobre o final da vida de Dulcina, absolutamente injusto, que aconteceu em Brasília. E a gente precisa saber, precisa declarar isso e pedir o resgate dessa vida. Ok? Bom, por hoje é isso. Agora vamos passar para as nossas poesias, não é? Vamos lá. O que você vai dizer? Bom, você sabe, alguns amigos meus também, que eu tenho feito uma dieta. Isso. E aí, lendo o Vinícius, eu encontrei uma que eu me identifiquei bastante. É. Chama-se Não Comerei da Alface a Verde Pétala. Vamos lá. A ver o quê? A Verde Pétala. A verde pétala. Não comerei da alface a verde pétala, nem da cenoura as hóstias desbotadas. Deixarei as pastagens às manadas, e a quem mais aprouver fazer dieta. Cajus hei de chupar,
Mangas e espadas, talvez pouco elegantes para um poeta. Mas peras e maçãs deixo-as ao esteta, que acredita no cromo das saladas. Não nasci ruminante como os bois, nem como os coelhos roedor. Nasci onívoro. Dei-me feijão com arroz, e um bife, e um queijo forte, e para ti. E eu morrerei feliz do coração de ter vivido sem comer em vão. Ai, que coisa linda! Porque isso foi na época, eu acho que ele estava em Montevidéu ou Los Angeles, um tempo que ele viveu fora, diplomata, né? Aham. E aí ele teve uns probleminhas de saúde e teve que fazer dieta. E aí surgiu isso. Falar em dieta, me lembro de uma coisa que aconteceu quando nós estávamos ensaiando, voltando para a Lucina. O Vizinho de Nossas Vidas, da Lucina. Eu estou engordando, meu Deus do céu, o que faço? Eu estou comendo fruta, só comendo fruta e engordei. Mas, o fruto engorda. O fruto, porque deu um doce, deu um açúcar na fruta, a frutose, a sacarose, sei lá como é que chama, enfim. Olha, a gente ria tanto, porque toda mulher está sempre 2 quilos, 3 quilos mais gorda. Ai, meu Deus do céu. Essa é muito boa, essa poesia. Muito boa. E muito você? Bom, eu, em função do que está acontecendo nos Estados Unidos, essa perseguição aos afrodescendentes, assassinatos, uma coisa tão feia, tão horrível, tão cruel, eu me lembrei do Castro Alves. Castro Alves. Aí eu comecei a ler nosso condoleiro com essas coisas que ele escreveu tão lindas, mas não, eu quero uma coisa mais alegre. Aí me lembrei desta poesia, que eu acho esse soneto que é lindíssimo, esse poema. O Laço de Fita, de Castro Alves. Não sabes, criança, estou louco de amores. Prendi meus afetos, formosa Pepita. Mas onde? No tempo, no espaço, nas névoas? Não rias. Prendi-me num laço de fitas. Na selva sombria de tuas madeixas, nos negros cabelos da moça bonita, fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava-se o laço de fita. Meu ser, que voava nas luzes da festa, qual pássaro bravo que os ares agita, eu vi de repente cativo, sumiço, rolar prisioneiro no laço de fita. E agora, enleada na tênue cadeia, debalde minha alma se embala, se irrita. O braço que rompe cadeias de ferro não quebra teus elos, ó laço de fita. Meu Deus! As falenas têm asas de opala. Os astros se libram na plaga infinita. Os anjos repousam nas penas brilhantes, mas tu tens por asas um laço de fita. Há pouco voavas na célere valsa, na valsa que anseia, que estua e palpita. Por que tremeste? Não eram meus lábios. Beijava-te apenas teu laço de fita. Mas ali, fim do baile, despindo os adornos da alcova onde a vela ansiosa crepita, talvez da cadeia libertes as tranças, mas eu fico preso no laço de fita. Pois bem, quando um dia, na sombra do vale, abri minha cova, formosa Pepita, ao menos arranca meus louros da fronte e dá-me por coroa teu laço de fita. É lindo, né? Que coisa bonita, que coisa doce, que coisa romântica, como eram os românticos daquela época. É. E nós somos românticos Nós até também hoje. somos. Graças a Deus nós somos românticos. É por isso que a gente resiste. A gente resiste a todas as coisas ruins que estão acontecendo. Até essa pandemia. Ela vai acabar. Gente, obrigada pela presença. Muito obrigada, obrigada. Até domingo que vem. Um beijo para Tchau, uma vocês. boa semana para todos. Tchau.